Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos na entrelinha da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano Formiga. Eu sou o Marcelo Formiga. Eu sou a Luciana Formiga. E no episódio de hoje, iremos fazer uma análise sobre uma história encantadora, que é o Fábio Formiga. Um quadrinho produzido por Gabu Brito. Uma história publicada integralmente no Instagram do artista, que é o @tirasauermo. Então apertem os cintos e se preparem, pois está começando agora mais um episódio do Manifesto do Caos. Em um formigueiro vibrante e cheio de vida, Fábio, uma formiga macho, decide desafiar seu destino predeterminado. Em vez de seguir o caminho tradicional de acasalar com a rainha e depois morrer, Fábio escolhe traçar seu próprio destino e se junta às operárias, todas fêmeas. Assim começa uma história encantadora e emocionante que nos convida a refletir sobre os papéis que a sociedade nos impõe. Fábio Formiga, uma obra de Gabu Brito, é um quadrinho que aborda temas profundos, como a masculinidade tóxica, o cotidiano exaustivo das mulheres, sindicatos, greves e revoluções. Uma narrativa imperdível que promete cativar e inspirar seus leitores. Em uma sociedade altamente machista e misógina, uma formiga decide enfrentar as tradições que lhe foram impostas. Saindo de seu status e abdicando de uma condição tóxica, a formiga macho, Fábio, resolve abrir mão de seus privilégios para viver entre as operárias, que são todas fêmeas. Essa história faz uma crítica ácida à nossa sociedade e debate temas como patriarcado, preconceito, abuso, jornada de trabalho excessiva, trabalhos domésticos e privilégios masculinos. Este é o enredo do quadrinho Fábio Formiga, do autor Gabu Brito, publicado integralmente em sua página no Instagram, @tirasauermo. Para debater esses e outros assuntos, nada mais justo do que a primeira presença feminina em nosso podcast. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Estou bem entusiasmada em poder participar aí junto com vocês de um debate sobre um tema bem importante deste momento, inclusive. Ainda ajuda para não falar que o nosso podcast é Clube do Bolinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem só patriarcado aqui, hein? A gente é patriarcado contra o patriarcado. É patriarcado anti-patriarcado. Ô Marcelo, a Lu, ela não é leitora de quadrinhos e tal, mas eu resolvi apresentar essa história para ela porque eu acredito que vai muito ao encontro do cotidiano dela, não só dela, né, mas de várias mulheres aí que pertencem ao mundo corporativo, né? E então, falando mais especificamente da história do Fábio Formiga, quero lembrar o ouvinte aí que a partir de agora talvez a gente tenha alguns spoilers, tá? Mas se você ainda não leu essa história, então é bem fácil. Essa daí você pode correr lá no Instagram, que eu já falei aqui, que é o @tirasauermo. Tá tudo publicadinho lá. O autor, o Gabu Brito, ele publicou lá as tiras. Então você pode correr lá e ler a obra lá, e depois você volta aqui e continua nos ouvindo, né? Ou então, como sempre digo, se você não se importa com spoiler, pode continuar com a gente que vai ser diversão garantida, né, Marcelo? Porque lembrando também, a gente nunca esmiuça a obra no ponto de contar a obra no começo, meio e fim. A gente não conta a história. A gente sempre conta pontos que a gente acha relevante para as nossas análises, não é isso?
Exatamente. É interessante que a gente tá, nas últimas, nos podcasts, a gente está escolhendo sempre obras que o assunto parte da história, mas não necessariamente você tenha que fazer um review da história, né? O podcast. Acho que isso que dá o tempero diferente nas nossas conversas aqui. É isso, não é review que a gente faz, até porque quem faz review é porque, e não dá spoiler, faz review sem dar spoiler, inclusive, é porque quer deixar o link lá para alguém comprar a obra depois. Ah, boa! E não é o nosso caso, né? Tudo bem que a gente vai indicar para você ir lá no site, na verdade, na página do Gabu Brito, para você comprar a obra dele, para ajudar o autor. A gente vai acabar indicando isso no final, mas a gente não tá ganhando nada com isso, tá? Até porque é um cara que tá batalhando lá, cara. Então, Sim, o claro. caso dele ali é... a gente não tá indicando nada da Panini aqui para ganhar dinheiro com isso agora. Vamos Paga lá, nós, pessoal. Dentre os diversos assuntos aí que essa obra Fábio Formiga ela aborda, né? Eu acho que um dos principais é sobre o status dos machos e das fêmeas dentro do formigueiro, né? E ali a gente vê uma sociedade formada e cada um tem a sua função, tal, nada muito diferente do que a gente vive hoje, né? E recentemente aí a gente teve as declarações do presidente do G4 Educação, Thales Gomes, né, que disse, abre aspas, Deus me livre de mulher CEO, fecha aspas. Como vocês acham que que declarações, na verdade, né, como a do Thales Gomes sobre as mulheres em cargos de liderança, como vocês acham que isso aí reflete as atitudes e os desafios enfrentados pelas mulheres, né, no mundo corporativo? E, de qualquer maneira, também a história do Fábio Formiga ela aborda e critica o patriarcado e os privilégios masculinos, né? Como vocês acabam enxergando, então, tudo isso aí, essas declarações, e juntamente com a história Fábio Formiga? Pois é, né? Como mulher, vamos começar aqui. Olha, eu acredito que tem uma coisa bem interessante, linkando uma história com a outra, né? Que logo no comecinho do quadrinho você consegue perceber dois papéis muito bem desenhados e diferentes, né? O macho, que tem o papel de se acasalar, e as fêmeas, que têm o papel, né, de prover o lar propriamente dito, né? Cuidar dos pormenores ali de algumas situações. E eu acho que vem muito de encontro com a fala do Thales mesmo, né? Só que hoje a gente vê que esses papéis, no dia a dia, eles acabaram se misturando, né? Já não tem mais como você dizer, nossa, a mulher só cuida do lar ou o homem só prover o seu lar, né? Então, eu vejo que essas falas trazem, no fundo, alguns problemas sérios, né, no dia a dia corporativo, porque algumas pessoas se validam dessa fala para menosprezar o trabalho feminino em algum momento. Em outros momentos, a gente se engrandece porque forma uma corrente muito forte quando vem esse tipo de fala, mostrando que as mulheres realmente têm um poder que ainda não está sendo 100% usufruído no dia a dia corporativo, mas que é muito forte, faz um movimento muito forte sobre isso, né? Então, eu acho que traz essas duas nuances, o que é papel de cada um, mas que ao mesmo tempo ela em algum momento vai se entrelaçar, e que é um pouquinho que o quadrinho vem falando aí, né, no decorrer da sua história. Seguindo na linha do que a Lu já colocou, tanto o quadrinho quanto a sociedade já parece ser feita para que seja normalizado essas condições privilegiadas do homem. Não sei se você vê dessa forma, Lu. Quando eu digo normalizado, não estou falando que seja correto, mas você entendeu? Parece que isso é natural que seja dessa forma. Óbvio que tem alguns papéis de fato naturais mesmo, que são delimitados por questões biológicas, mas não é nesse sentido que eu estou querendo dizer, mas a questão da formação antropológica das nossas comunidades sociais, né? Parece que é claro que tem que ser dessa forma, né? O patriarcado é uma coisa dada como natural. Eu tô falando isso, vou fazer
clássico parênteses dos podcasts. É basicamente a mesma coisa de você discutir questões sociais, de pessoas entenderem que está dado natural e petriamente que o nosso sistema de organização social, organização econômica é o capitalismo. E isso, se você perguntar para algumas pessoas, isso é natural, e não é natural, né? Isso é uma posição cultural, sociológica e cultural. Assim como o patriarcado, assim como várias questões onde se coloca a ideia de que existe uma superioridade masculina, né? E isso está tão cristalizado no subconsciente ou no inconsciente coletivo, que aí quando você pega um gibi como esse, que a gente viu, e logo nas primeiras páginas já tem uma quebra de expectativa, até o autor dentro do próprio quadrinho já fala, já coloca um personagem para quando o personagem principal nosso aí, o Fábio Formiga, fala que ele não quer tomar o lugar dele no papel social dele, a moça já fala, já joga até uma gíria. Nossa, babado. É muito interessante. Já fica, na primeira já dá essa. E a sacada desse autor é genial nesse sentido, né? Ele já joga na sua cabeça, ó, a gente vai discutir esses papéis de uma maneira divertida, de uma maneira engraçada, de uma maneira não, que a galera gosta de brincar, né? Não milituda, porque não tá militando em nenhum momento ali, né? Mas ele tá expondo problemas do qual os militantes podem discutir, como nós estamos fazendo aqui. E é uma forma até de crianças entenderem como funcionam as coisas. Como aquilo que se entende como papel natural não é natural. É uma construção coletiva. Eu acho que ele vem, Marcelo, nesse que você tá falando, eu acho que o autor foi muito feliz porque ele traz essa linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, né, cara? E é o que você falou, é um quadrinho que inclusive crianças podem entender, né? Assim, lógico, guardadas as devidas proporções, uma criança consegue entender muita coisa do que tá ali. É claro que eu acho muito, muito interessante a forma que ele começa, porque ele começa discutindo o que você falou sobre o Fábio Formiga, que ele não quer aquela posição social que foi imposta para ele quer uma outra, cara. E aí, isso aí, o quadrinho ele começa desse jeito, isso aí já é um tapa na cara, tipo assim, no começo, cara, né? É uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma logo nos primeiros, acho que no segundo ou no terceiro quadrinho ele já fala isso. Sim. Não é na segunda página, é na primeira página, no segundo quadrinho. Ele já fala isso. Então já vem com essa quebra de paradigma que o cara não quer o status social dele. E ele traz essa história muito pro nosso dia a dia, assim. Então, que nem eu falei, é claro que uma criança consegue entender, guardadas as devidas proporções, porque ele debate alguns assuntos ali que é muito profundo, cara. E ele debate de uma forma muito singela, cara, muito sensível, sabe? Em nenhum momento ele impõe nada. Então eu acho que essa forma que o autor achou para se expressar e para trazer esse quadrinho, ele consegue isso que nós estamos falando. Ele consegue falar de coisas profundas, mas de forma bem dia a dia, sabe? Bem perto do cotidiano das pessoas. E aí, para aqueles que gostam de reclamar na internet, é mais um quadrinho de lacração, né, mano? Agora não tem mais o Twitter para reclamar, o Twitter para reclamar, então tá tranquilo. Mas ali no começo, quando o Fábio Formiga ele resolve então abandonar a sua condição de macho acasalador, né? Ele acaba... O macho acasalador é muito bom. O macho acasalador. Arranca as asas e sai andando, né, cara? Porque o que diferencia os machos são as asas, né? Então ele fala, se é a asa que tá me diferenciando, é só arrancar a asa. Só que é engraçado, porque quando ele chega no meio das operárias, elas são todas maiores, né? Os machos são bem pequenininhos, né? E, enfim, mas quando ele resolve abdicar dessa condição dele, ele enfrenta vários percalços aí, né? Então, assim, e inclusive ele cria condições e exemplos para que outros pensem aí como ele, né? E aí, como vocês enxergam, como vocês veem, quais são, na verdade, as reações dos outros personagens aí perante as ações do Fábio, né? E como isso reflete a resistência e ao progresso social, né? A gente vê lá que
os outros machos, eles ficam enfurecidos, né? Eles reagem a essa escolha do Fábio, né? Como vocês enxergam isso na história e na nossa sociedade? Como é diferente, né? Como cada um enxerga uma coisa. Eu acho que quando o Fábio, nesse processo, ele resolve assumir as condições dele, que ele determina para ele como ideal para ele, ele se sente livre, né? Ele é julgado, óbvio, mas você vê que em algum determinado momento o julgamento dele não causa, né, nenhum tipo de desespero nele, né? E ele é muito bem recebido dentro do processo, né, das formigas fêmeas, o qual se dispõe a encontrar um lugar para ele ali dentro daquele momento, né? Agora, quando você olha para esse processo inverso, se fosse uma formiga fêmea, né, traçando o caminho inverso disso, que quisesse se libertar, que não quisesse mais ser uma operária, será que ela encontraria esse mesmo caminho dentro, né, do processo dos machos? Ela ganharia asas? Ao invés de arrancar as asas, ela ganharia asas? Né? Ela teria esse momento de poder escolher o que faz mais sentido para a vida dela? Afinal de contas, ela iria acasalar e não iria morrer, né? O que vocês acham disso? Não estou aqui só para responder, não. Cara, mas excelente ponto, porque quando eu estava lendo, eu pensei nisso também. Não fui tão profundo quanto você foi. Fiquei bem ali na nata, você se aprofundou bem no assunto. Ali, a gente tem uma sociedade matriarcal em termos. É uma sociedade onde a matriarca ou a monarca é uma rainha. Né? As mulheres são fisicamente mais fortes, mas cabe ao homem a ideia de proliferação, né? Depende dos homens. É um pouco invertido do que é o papel nosso, do nosso, que é o papel das não sei se eu estou me fazendo entender, né? Aqui você coloca a ideia da maternidade, da proliferação da espécie às mulheres, ok? Apesar de que os homens em tese coautores dessa situação. Não, e são coautores da situação e teoricamente eles podem procriar com mais tempo, né? Você tem mais maturidade sexual, mais se colocou o papel da maternidade e a mulher tem um papel sagrado da reprodução na mulher. Ali é meio que invertido isso. Não sei se vocês levam por esse mesmo lado. Só que mesmo assim, os homens têm um papel de destaque. Apesar deles morrerem depois do casamento, eles são quase que a produção quase que o que as mulheres fazem, né, na produção da sociedade do formigueiro é para sustentar os homens, né? Sim, é. Aí quando tem alguém que quebra esse paradigma dessa forma e é um homem, a sacada da Luciana foi sensacional, porque as mulheres têm um espírito coletivo. Já tem as formigas, né, femininas ali, né? Elas já têm um espírito coletivo, de coletivista. Porque elas se protegem entre as operárias. Tem ali uma disputinha, ele vai tocar numa disputa. Aí você percebe que ele já tem ali uma aliança entre elas. Aí quando vem alguém de fora que assume que quer fazer o mesmo papel, elas acolhem. Muito bem pensado, se eu fosse imaginar que uma mulher que quiser, uma formiga fêmea que quisesse deixar de ser operária e fosse lá para ser sustentada como os outros machos são. Se isso teria o mesmo peso. Certamente não. Né? Que acho que é aí que mora o X da lacração do autor. Né? Colocar essa metáfora beleza, as mulheres acolheram, tem um espírito coletivista. Ele, né, o Fábio Formiga,
em tese, por conta dessa decisão. Eu digo em tese porque ele não tem uma atuação muito clara ali na rebelião, né? Ele tem ali porque ele tá no meio, né? Foi por conta dele que a rebelião surgiu, mas quem toma a frente são as mulheres, né? Agora fazer o caminho inverso, eu certamente não iria partir das mulheres, né? E tem outra coisa também, uma outra coisa que eu achei, eu não sei se vocês concordam comigo também. Tem um Deus Ex Machina aí nesse quadrinho, mas é normal porque é um quadrinho curto, né? Que é uma rainha que nasce ali no momento que eles precisam, né? Tem isso também, né? Sim, Ali no finalzinho. É um elemento para você acabar logo a história. Não é um problema. Isso não é um problema. Tem gente que acha que Deus Ex Machina é problema, mas ali ele precisava resolver e era meio secundário até a ideia da rainha. E aparece ela lá, e na hora que tudo se resolve, o camarada mete o pé na estrada. Lazarento. Foi viver novas aventuras. É bem homem mesmo. Bem. Que pariu. Taca o foda-se e vaza, né? Pelo amor. Não, mas ó, falando agora, analisando isso que a Lu falou e que você falou, Marcelo, eu concordo, é uma sociedade ali matriarcal, no sentido de que é uma rainha que manda em tudo e quem move a sociedade são as operárias, né? Então ele deixa ali os machos realmente, tipo, eles dependem das fêmeas, né? O tempo todo, ou para procriar ou para alimentá-los, né? Então, tipo assim, é uma sociedade movida por mulheres, né? O caminho que a Lu falou inverso, se uma delas resolve deixar o papel feminino e quer fazer o papel do macho, e vou até falar assim, não precisa nem ser na parte de procriação, mas ela quer ter os benefícios e os privilégios que os machos têm ali. Com certeza ela seria criticada não só pelas fêmeas, mas pelos machos muito mais, né? Pelas formigas machos lá. Eles não aceitariam, diferente do que aconteceu quando o Fábio, que não é o Kamatari, é o Fábio Formiga, quando ele deixa a sua condição e parte para se juntar com as operárias, ele é muito bem recebido, ele é acolhido, você falou, é o espírito de união pelas mulheres, das mulheres, né? Mas se fosse o contrário, com certeza os machos não aceitariam, cara. Mas assim, a gente também tá falando de uma obra ficcional, nada a ver com o que acontece no dia a dia, do nosso cotidiano, nada a ver. A gente sabe muito bem que no dia a dia as mulheres são acolhidas nas empresas. Vídeo a fala do Thales, né? Que falou que mulheres CEO são bem-vindas, esse tipo de coisa, né? E aí eu tenho uma outra situação que eu acho muito interessante, cara, no quadrinho, que tá no subtexto, que é justamente assim, ó, o macho, quando ele não quer fazer o papel dele, ele quer fazer o papel das fêmeas, mesmo assim ele não consegue fazer o papel, tipo assim, ele não consegue defender as formigas, ele não consegue ser o protetor delas, ele não consegue ser o cortador, ele não consegue ser o colhedor. O que ele consegue fazer? Cuidar dos bebês, que é uma tarefa na nossa sociedade, é até triste eu falar isso, cara, mas assim, na nossa sociedade é um papel relegado às mulheres, cuidar dos bebês. É sensacional o ponto que você levantou, Luciano, pelo seguinte, e dá até um outro podcast, e a gente pode chamar a De Angela e a Lu junto no próximo, para falar sobre isso. Que eu sei, quando eu estava na faculdade, tem uns professores que brigavam comigo, que eu falava assim, né, que o magistério passou a ser uma classe de segunda categoria quando se vinculou que o magistério e o cuidado das crianças era uma atribuição especificamente feminina. E quando eu falo isso, eu não falo isso porque eu acho certo, eu falo isso com dor no coração, porque quando se relega, quando se usa esse subterfúgio para relegar o magistério a uma classe menor, você está fazendo dois movimentos completamente grosseiros, né? Um com relação aos professores e o mais grave com relação às mulheres. Não sei se vocês me entenderam o ponto
que eu levantei. Até ia fazer um TCC sobre isso, mas não ia ter ninguém que ia conseguir. Que ia me bancar, Orientar. me orientar. Até teria, porque até já orientação teve esse tinha. discurso. Até teve esse. Até se fez esse discurso nos anos 90, um pouco sobre isso, mas aí eu até entendo quando você lê alguma coisa nesse sentido, que normalmente eram homens falando disso, ia ser outro homem falando disso de novo, né? E sempre ficava com aquela impressão de que o discurso não, né? O tratamento no texto acadêmico estava validando essa posição. E, na verdade, a ideia é dialogar contra isso, né? Mas é bem claro isso. Quando você começa a colocar papéis de cuidado relegados apenas à figura feminina, você tem problemas, inclusive, nos homens que vão tomar esse papel, né? Tô falando em causa própria nesse sentido. Quando você vai fazer uma incursão na educação infantil ou no ensino fundamental 1, o corpo masculino nesse ambiente é estranho, é um corpo estranho. Completamente estranho. Né? E é interessante no caso do Fábio Formiga, nesse período específico aí, eu me senti representado ali um pouco. Que assim, como eu disse, o quadrinho é muito bom quando eu tô falando não são críticas, são coisas que né, o quadrinho não se propõe a isso, mas daria quase uma outra história, só do Fábio Formiga no berçário das formigas. Sim, eu acho assim, ó, eu acho que faz tudo a ver o quadrinho, sim, Marcelo, porque, tipo assim, ó, muitas vezes a gente percebe no dia a dia que a masculinidade, ela não é tóxica só para as mulheres, ela é tóxica também para os homens, né? A gente precisa muitas vezes ficar se provando o tempo todo, a sociedade, mesmo que nem você está falando, o papel de professor, um professor homem na educação infantil ali, é um corpo estranho, causa uma pane, assim, causa um pânico até em alguns pais. Eu já vi alguns pais falando, mas tem que ser mulher, porque o homem, porque isso, porque aquilo. E a gente sabe também da problemática que é ter um homem em sala de aula com crianças, né? Não vou tirar a razão das mulheres, das mães, na verdade, que se preocupam com isso também, né? Mas o quadrinho, ele vem falar justamente sobre isso, né, cara? É o Fábio Formiga cuidando dos bebês, cara. E aí eu falo para vocês, a jornada do Fábio Formiga ao desafiar o seu papel tradicional no formigueiro ali, pode ser visto como uma crítica à masculinidade tóxica e às expectativas do gênero imposta aos homens na sociedade. Você acha que as imposições que a sociedade faz aos homens, ela está refletida o Fábio Formiga, ele faz uma crítica a essas imposições? Vocês acham isso? Eu acho que faz, mas sempre quando existe uma crítica à masculinidade tóxica ou expectativa, né, desse gênero imposto, ela é muito sutil, né? Porque por mais que ele quebre um paradigma, como a gente falou lá no começo, por mais que ele, né, seja desafiado a fazer um papel feminino ali, entre aspas, arruma-se, né, uma situação que ele vá, entre aspas, também se dar bem. A crítica que é feita em cima do papel dele ali é sutil, porque arrumou-se um jeito dele servir, né? E aí, só voltando um pouquinho do que o Marcelo estava falando aí de escola, né, de professor, eu até abro um leque maior em cima dessa expectativa, porque se você pega na área da saúde, a enfermagem, papel de cuidador, né? Se você pega na educação, que é a professora, que de alguma forma é um papel de cuidador. Se você pega na maternidade, que de alguma forma é um papel de cuidador, né? Aonde joga o Fábio Formiga? No papel de cuidador. No papel de cuidador, que é o papel que a mulher, teoricamente, teria mais excelência do que todos os outros do que ele passou. Uma mulher mata a cobra, né? Mas um homem mataria uma cobra muito melhor e ele não conseguiu. Uma mulher colhe, mas um homem, teoricamente, colheria muito melhor do que uma mulher e ele não colheu. Mas eles jogaram ele aonde?
onde a mulher faria o melhor papel de todos para a sociedade, no de cuidar. Só que foi sutil para ele. Nossa, ele se encontrou no papel de cuidador. Né? Então, existe a crítica? Existe. Existe uma expectativa imposta, né? Aqui, o que vai dar conta ou não, mas jogar ele aonde? O papel mais difícil para a mulher, mas que foi o que ele mais se deu bem. Olha só que crítica boa, também tem ela. Sensacional. Sensacional. Eu entendo a ideia de masculinidade tóxica sendo criticada nesse ponto, dessa forma como você viu, Lu, mas não por ele, não do papel dele, mas no discurso dos outros homens, né? Que se sentiram doídos pela situação. Né? Mas é porque ele, Marcelo, de alguma forma, estava aberto a aceitar o que tinha para oferecer. Né? O que a sociedade feminina tinha para oferecer para ele? Eu estou aberto, porque eu quero me ver livre daquela situação que foi desenhada para mim. Então, o que vocês me derem, eu vou estar feliz. Né? Elas até falam isso para ele. A gente vai encontrar alguma coisa para você, pode ficar tranquilo. Mas você não acha que quando eles encontram o papel que hoje na nossa sociedade é relegado às mulheres, que é o papel de cuidadora, que nem você falou, você não acha que o quadrinho, o autor tá fazendo uma crítica ali, tipo, tá vendo, ó, o homem numa sociedade diferente, ele não seria o cara que colheria, ele não seria o cara que proveria proteção, ele não seria o cara que proveria, inclusive, alimento pros machos, nada disso. Ele seria o cuidador, porque, tipo assim, ó, eu entendo que ele faz uma crítica no sentido de falar assim, ó, tá vendo? Nós vamos colocar você no papel mais, não sei se é correta a palavra que eu vou usar, mas mais afeminado que nós temos. O trabalho mais afeminado que nós temos é o que você vai fazer. Mas vem num sentido não de falar assim, ó, tá vendo? O homem consegue ser cuidador também. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo da forma tipo assim, ó, você é incapaz de produzir. Sim. Você é incapaz de colher, de proteger, porque você é frágil. Você é macho frágil. E então nós vamos relegar o papel para você, que é o mais feminino de todos, que é o papel de cuidador. E aí eu vejo a masculinidade tóxica, igual o Marcelo falou, que é isso que causa a inveja, o problema todo entre os machos. Como pode um macho arrancar suas asas, abdicar da sua função social e viver entre as operárias, sabe? É essa masculinidade tóxica, ao ponto deles falarem, não, a gente vai lá e vai resgatar ele, vai trazer ele de volta. Que isso? Não vai ficar assim. Veja bem, olha a sua fala. A gente vai lá e vai resgatar ele. É isso que eu tô falando. Existe uma crítica, né? Mas é uma crítica sutil. O resgatar é no sentido de coitado. Olha o que estão fazendo com ele. Vamos lá salvar. Resgatar é salvar. Entendeu? Eu entendo isso que você está falando de... tá vendo? Olha, você podia ter todas essas funções, mas o que sobrou, entre aspas, para você foi o de cuidar. E aí é um cuidado que está tendo com a sensibilidade que a mulher tem de colocar aquela pessoa no seu devido lugar, no sentido de não menosprezar, de não maldizer, e de entender que aquela pessoa pode ser útil ali de alguma forma, entendeu? Já, se você pensar do lado masculino, nós vamos te resgatar, porque você deve estar infeliz. Nós vamos te resgatar, porque esse não é o seu papel. Nós vamos te resgatar, porque isso não é função sua. Isso, olha, não é função sua. Você tá dando... Até a formiga macho, uma das formigas machos lá, que eu não lembro o nome delas, ele até fala, já pensou as novas gerações... Vão pensar que pode fazer o que quiser daqui a pouco? Vão pensar que pode trabalhar onde quiser? Tipo assim... Caraca, essa formiga é o Bolsonaro, você não lembrou o nome? É Jair Formiga Bolsonaro o nome dessa formiga aí. Ou então, pode ser também Thales Formiga. Exatamente. Silas Formiga Malafaia.
Pablo Formiga Marçal. Pablo Formiga Marçal. Então, eles irão resgatar o Fábio. Cara, exatamente essas pessoas. Elas fazem uma crítica velada de coitado desses caras, olha o que fizeram com eles. Puseram eles para ser cuidador. Mas ele tava feliz. Ok, mas a sociedade que ele vivia não estava feliz. A crítica não é dele. Exato. É que nem quando põe beijo de capivara nas novelas. Não pode pôr beijo de capivara, senão vai que as crianças viram capivara. É mais ou menos a mesma coisa. Não, e é legal, esse que a Lu resgatou é muito bom. Porque um fala exatamente isso. O que as novas gerações vão pensar que vão poder fazer tudo. É o caso do beijo da capivara na novela. O que vocês acham, cara? Eu achei muito, muito da hora, cara. Eu vou perguntar, principalmente pra Lu, cara. Eu não sei se ela prestou bem atenção nisso, mas eu achei muito legal. O que vocês acharam da aranha? Putz. Tá quentinha aí na sua teia. Então, aranha é a psicóloga, mano. Então, é um movimento que tem acontecido muito, né? Eu sigo algumas mulheres no Instagram e elas têm colocado muito esse tema de que agora os caras resolveram fazer terapia para ver se entendem as mulheres. Olha só, né? Mentalizar. Exatamente. Então, assim, e aí, mais uma vez, a gente consegue ter as duas visões, né? A visão do cuidado, né? Então, o que a gente pode, como mulher, fazer, né? Para os machos ou os homens estarem ali inseridos na sociedade, sociedade feminina, vamos dizer assim, né? E conseguir entender os pormenores de todas as situações, as cargas mentais que a gente usa, né? E do cuidado que a gente precisa ter com o outro, mas ao mesmo tempo, né? Precisa de um psicólogo para o homem entender esse papel feminino na sociedade. Não sei se eu dou risada ou se eu choro. É que a gente é meio burrão mesmo, né? Tem um pouco disso. Né? A gente não é muito sadio, né? Marcelo, isso não é verdade, cara. Isso tô é uma boa desculpa, viu? Eu tô zoando, você sabe que eu tô zoando. Mas é uma ótima desculpa, cara. Ai, gente, mas você vê como que é, né? É um quadrinho de 108 páginas com desenho bem, né, bem estilo Angeli. Não sei se vocês perceberam um pouco desses detalhes aí. Desenho simples, né? Não posso falar que é um desenho simples, porque se ele mandar eu fazer um desenho simples daquele, eu não consigo. O desenho simples dele é melhor do que o meu, inclusive, mas... Não, é que eu coloquei do Angeli porque é um estilão mais foda-se, assim, né? Mais, né? Que é difícil de fazer, não é simples. Mas eu achei minimalista, na verdade. Minimalista, exato. E com os textos, com os diálogos curtos, mas bem ali, né? Focados ali. E você tira tanta coisa, cara, que é interessante. E essa da psicanálise tá em moda, tá em voga entre os homens, foi uma boa sacada sua. Isso dá para perceber bastante. Eu faço terapia, mas não é para entender as mulheres, é para entender onde foi que eu quase morri, mas que tem bastante que vai por conta disso, vai. Ai. Mas aí, meninos e meninas, o quadrinho ele acaba passando não só por essa discussão das imposições masculinas, né, da masculinidade tóxica, do papel da mulher, do papel do homem na sociedade, ele vai além disso, né? Ele fala sobre greve, revolução, sindicato, etc. Mas aí, se a gente for ficar debatendo tudo isso, aí vai dar... a gente tem assunto para falar até amanhã. Mas eu só queria fazer uma pergunta que é com relação quando elas começam a se organizar no sindicato, porque elas querem fazer reivindicações que
são bem plausíveis, assim, elas querem trabalhar 8 horas, querem ter o final de semana livre, né, para passar mais tempo com a família. Uma delas até brinca que eu quero fazer, acho que crochê ou tricô, eu nunca lembro qual é qual, enfim. Só que aí quando elas resolvem criar esses sindicatos, o sindicato, na verdade, elas encontram resistência entre as próprias formigas ali, né? Como vocês encaram essas resistências em prol das melhorias, né? Porque muitas vezes o sindicato ele organiza os trabalhadores para pedir, requisitar, requerer melhorias ali para os trabalhadores, e ele acaba encontrando resistência dentro da própria classe operária, né? Eu sei que às vezes isso acontece numa maneira de deslegitimar, no caso, no quadrinho ali, ele mostra isso, né? É a Rosa, a formiga, o nome da formiga é Rosa, que ela quer meio que deslegitimar o sindicato, as falas do sindicato, porque ela tem um interesse por trás, que é o quê? Quando ela descobre que o sindicato está fazendo greve, ela vai lá e fala para a rainha, que tem as grevistas lá, porque ela quer o papel de supervisora da Mari lá, né? Então vocês acreditam que essa resistência, ela é apenas na vida real, tá? No nosso cotidiano. Ela existe apenas porque as pessoas querem privilégios, elas querem tomar os lugares de privilégios dos outros, ou é apenas porque elas têm a necessidade de sustentar o lar, às vezes, ou é por ignorância mesmo? Cara, bom, Lu, começa você. Eu vou falar uma coisa, Marcelo, porque eu vou deixar também no ar uma situação. Mas veja só, eu fui ler alguns comentários, né, da situação aí do Thales, né, e assim, a fala dele machuca muito, né, as mulheres que estão no mundo corporativo, que estão lutando para chegar em altas posições. Não vou falar só como CEO, não. Qualquer cargo executivo é uma luta você chegar até ele, né? Então foi uma frase que assim mexeu e movimentou, né, mais uma vez todo a rede social, inclusive, né? Mas você vê nos comentários que eu fui lendo em algumas redes sociais, tem mulheres defendendo a fala dele. Tem mulheres dizendo assim, coitado, não pode nem ter uma opinião própria. Ou, eu queria mesmo era casar com um CEO, não ser uma CEO, né? E aí a gente entra num tema muito profundo, que eu e o Lu já conversamos sobre isso essa semana, não só como tema cultural, social, mas um tema religioso, né? O qual durante muitos e muitos anos, e até hoje, apesar da gente achar, né, que está tudo muito claro, transparente, livre, promissor, existe uma cultura e uma religiosidade incutida na submissão da mulher, né? Nesse processo de, será que eu posso ser livre mesmo? E aí, quando vem aí no quadrinho, né, esse processo de vamos fazer greve, vamos reivindicar os nossos direitos, elas mesmo duvidam, né, se tem esse direito. E tem aquelas que, além de duvidar que a outra pode ter esse direito, é contra, né? Porque ela não vê o benefício dessa causa, né? Então, eu acho que é muito mais profundo do que só dizer, né, que é factível, não é factível uma greve, ou eu sou contra, eu sou a favor a uma greve. O que vem enraizado, né, antes de tudo isso, até ela chegar nessa conclusão de que sou contra o sindicato? Vou fazer dois adendos aí para tentar colocar a minha posição. Essa amostra que ele dá no gibi é uma mistura das três coisas que você colocou. Gente que se identifica mais com o empregador do que com o empregado, que aí seria o que é as vagas de pequeno poder, vamos dizer assim. Tem a ignorância de achar que só porque a pessoa é do sindicato e por estar fora, às vezes, do trabalho do dia a dia da fábrica, porque ele está apartado fazendo questões de representatividade coletiva,
tem pessoas que por ignorância, e aí no mais cru da palavra ignorância, não é nada, não é nenhum pejorativo, é no sentido de ignorar qual que é a função do sindicato, são contrárias às movimentações de coletividade, e aí aquele que tem medo de se sindicalizar ou de participar das lutas coletivas, porque não acredita nos outros dois casos que eu falei atrás, né? Então, e tem um quarto elemento que é aí próximo do que a Lu comentou um pouco, que são as pessoas que entendem que a individualidade sobressai a coletividade. Isso é um discurso que pegou muito na classe trabalhadora. Eu venço por meus próprios méritos, e se eu precisar de alguma coisa, eu sou tão bom o suficiente que a coletividade não me representa, mesmo eu estando no trabalho coletivo. Complicado isso. Inclusive tem isso em categorias que não são concorrentes. Você vê esse tipo de pensamento até em classe de professores, por exemplo. Por que eu falo que classes não são concorrentes? Eu venho do banco, fiquei 16 anos no banco. Em entidades financeiras, duas diferentes, né? Apesar de ser o mesmo contrato, foram duas diferentes com dois perfis de lidar com funcionário diferente, que era a nossa Caixa e o Banco do Brasil. Eu posso dizer que nos ambientes onde eu estava no Banco do Brasil, e onde era estimulado a ideia de competitividade entre os funcionários, né, por conta de meta e venda, eu tinha mais contato coletivo nas lutas coletivas do banco do que entre as classes dos professores. Que é um interessante mais isso, né? coletivo. Não, mas aí tem um pouco de você depender dos outros, né? Mas ali era quase que incentivado você ser adversário do seu colega de trabalho, né? Ainda mais se você fizesse, vamos lá, vamos começar ali, 2 escriturários ou 3 escriturários numa carteira de investimento ou carteira de clientes. Eles são concorrentes, caso abrir uma vaga de assistente, um dos 3 seria um candidato. No banco, na escola, teoricamente, isso não existe, né? Eu não concorro com o meu colega de sala para ter uma sala melhor. E os nossos objetivos, e na escola, você tem claramente um objetivo e um produto final. Vamos colocar entre aspas a ideia de produto. Você consegue ver o fruto do seu trabalho acontecendo, e o banco não. O banco é extremamente alienante, né? Você não tem o fruto de um trabalho ali, né? Alguém lá do banco pode falar assim, mas tem. Você abriu tantas contas no dia, você fez tantos não sei o que. Fala, mano, isso daí não é nada. Isso daí não é uma coisa. Não é um produto. Um produto palpável, né? É um serviço oferecido que, se o Banco do Brasil não ofereceu, o Itaú oferece, não sei quem mais oferece. Mas agora no outro, não. Você tem um claro objetivo ali, que é formar. Pelo menos seria isso, né? O mais nobre. Você está formando pessoas, você está formando cidadãos, né? E por isso que eu acho que a coletividade nesse ambiente deveria ser mais, a gente deveria perceber mais, e eu acabo não percebendo. Espero que os professores, amigos meus que escutarem isso, não entendam como uma crítica pessoal a eles, mas eu falo que o ambiente escolar acaba não dando essa condição pra gente, né? A gente fica num outro ambiente alienante. E aí só para terminar a questão do sindicato, aí quando você vai na mobilização sindical, classes como a saúde, educação e segurança, né, nos municípios, né, que são as classes que têm mais funcionários, que seriam as classes mobilizadoras, são as classes mais desmobilizadas. A gente vê, o quadrinho ele mostra bem isso aí. Que nem você bem falou, existe ali os 3 casos, né? Existe a que fala, para que eu vou me rebelar se eu pago minhas contas, se eu se eu sobrevivo, né? Se eu como, se eu durmo, eu tenho uma toca, eu tenho comida, para que eu vou me rebelar? Existe aquela que fala assim, que não quer se rebelar pela ignorância, né? Porque ela não conhece o que é o sindicato, tem medo do sindicato, acha que vai piorar as coisas. E tem aquela que não quer se rebelar. Na verdade, ela não quer se rebelar porque ela vê um amigo, uma amiga ali, no caso, a rainha, né? E aí, eu acho interessante o quadrinho quando acho que a supervisora, a Mari,
Como que a gente conhece as formigas ali no quadrinho? Pela antena, né? Cada uma tem uma antena de um jeito. E a Mari, que é a supervisora das operárias, ela vai até a toca da rainha para querer falar com a rainha dessa situação. Antes delas formarem o sindicato, antes delas se rebelarem, elas fazem... Na verdade, elas já fizeram o sindicato, elas fazem uma lista de exigências não, pedidos, né? Que elas queriam para melhoria do trabalho delas ali. E ela vai na toca da rainha e chama a rainha. E aí é engraçado que o macho fala: a rainha não vai falar com você. Mas por que ela não vai falar comigo? Porque ela não fala com as fêmeas, ela só fala com os machos, né? Então, é uma crítica ácida ali também, que o autor coloca, que é o quê? O CEO da empresa, ou o presidente da empresa, ou quem quer que seja do alto cargo da empresa, ele só fala com os homens, né? Ele não fala com mulheres. E aí, tudo isso vem de encontro com a fala da Lu, né? Que falou o quê? Que dói quando você vê uma fala do CEO lá do G4 Educação, né? Que é o Thales Gomes, e você vê nos comentários mulheres defendendo a posição do cara, sabe? Mulheres, igual a Luciana falou, que querem... eu não quero ser CEO, eu quero casar com o CEO. Cara, que mundo que essas pessoas vivem, sabe? Dói isso, saber que existem pessoas que pensam desse jeito. Ou pior de tudo, né? Igual eu ouvi alguns também falando assim: o pessoal de direita não pode nem ter opinião própria, não pode ter nem falar nada, que o pessoal já se dói. Eles usam essa fala, como liberdade de expressão, sabe? Mas ele tem liberdade de expressão para falar que mulher não pode ser CEO. Velho, onde que esses caras estão com a cabeça, sabe? E aí você encontra dentro do próprio movimento de mulheres que defendem essa fala, cara. É inacreditável. E aí é tudo isso que o quadrinho mostra também. Mulheres formigas ali, né? Que estão sofrendo dentro do próprio movimento, que acha que não, que eu vou contar pra rainha o que você tá fazendo, sabe? Eu não vou me rebelar porque isso aí não vai dar certo. Eu não vou fazer parte desse sindicato porque eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida na minha mesa. Então, é a parte individualista, é a parte alienante, é a parte do medo que a gente vê ali, né? O opressor só tem sucesso porque ele tem apoio dos oprimidos, cara. Coletivamente, nós somos muito maiores. Geramos muito mais lucros que eles, mas eles se sentem no direito de nos oprimir, porque entre os oprimidos existem apoiadores. É surreal, cara. Isso é surreal. Não tem nada mais opressivo do que a sensação de liberdade que esse tipo de discurso dá para eles, né? Que eles podem achar que eles podem falar o que quiser, e o pessoal da direita, o pessoal, né, que tem vínculo com esse pensamento, faz a defesa dentro das classes dos marginalizados. Se falasse pro Marx lá quando ele estava escrevendo o Capital, que Marx, você imaginaria que você acha que um dia vai ter pobre de direita? Ele falou: bom, os pobres não são tão burros assim, né? Mas não, esses... Jojo Todinho. Lembrei dela. É uma comédia, viu? Mas é a realidade do que a gente vive hoje. É o mesmo comparativo de você ver mulheres sendo a favor de falas como a do Thales. É a mesma coisa, é o mesmo comparativo. Mulheres que defenderam o Bolsonaro na eleição, sabe? Não só mulheres. Defendem ele até hoje. Defendem até hoje, sabe? Eu vi pessoal, amigo meu, que defende causa LGBTQIA+, votando no Bolsonaro, sabe? Como é que pode isso aí, cara? É absurdo, sabe? Você vê um militar votar no Bolsonaro, eu até entendo os caras votarem no Bolsonaro. Agora, mano, você vê público homossexual votando no Bolsonaro, você vê mulheres votando no Bolsonaro, sabe? Você vê pessoas que são filhos ou até nordestinos mesmo, que eu conheço aqui em São Paulo, votando no Bolsonaro. Caraca, mano, será que esse cara, ele não consegue achar o lugar dele, mano? Ele não consegue entender que o cara falou tudo contra essas pessoas, né?
E aí ainda tem apoio dentro dessas classes, ainda é inadmissível isso aí. Por isso que o quadrinho mostra exatamente isso, né? Sim. Como a gente deve se posicionar, ou como cada um se posiciona, é algo que é enraizado também, né? A gente não dá para entender, mas ao mesmo tempo a gente entende, porque veio de algo construído durante muito tempo, né? Você tem você tem pessoas que foram marginalizadas por algum motivo e se viram representadas no boçal. Basicamente é isso. E aí e vou começar mais longe. O primeiro boçal que representou essa galera não foi nem o Bolsonaro, foi o Aécio. Não tem, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Nossa, cara. Eu tenho um nojo disso, mas eu tenho um nojo disso daí que você nem Mas imagina. Marcelo, todo mundo que foi Bolsonaro, ou hoje é Pablo Marçal, que seja, foi Aécio, Collor. foi Collor, foi Joaquim Barbosa, foi Fernando Henrique, foi Somos Sérgio Todos Moro. Cunha, foi Sérgio Moro. Exatamente. É que a figura veio piorando, né? É a mesma galera. Não, é que o representante dessa galera veio piorando. Por exemplo, tirando do Collor pro Fernando Henrique, que ali foi quase que um empate técnico, né? O Fernando Henrique é uma figura menos deplorável do que o Collor, mas do Fernando Henrique em diante só piorou. Que eles foram o Serra, né? Eles foram o Chuchu, que agora já não pode criticar ele, que ele tá com nós. Alckmin. O Alckmin. Não pode falar, o cara é parceiro. O cara é dos nossos agora. Sacanagem. Mas Mas é isso. Você teve mas voltando, você teve uma classe de pessoas que foram invisibilizadas e ao invés de se ver representado em alguém que os defende, se viu representado em alguém que se vende antissistema, sendo que é o mais puro suco do sistema. Percebeu isso? Desde o Aécio essa mesma história? Isso aí só vem se repetindo, é isso aí mesmo. Porque são pessoas também que são, principalmente as pessoas os mais novos, né? São pessoas que realmente viram os governos de esquerda daquele jeito também, né? Governo de centro-esquerda como sistema. Mesmo que ele fosse detonado pela imprensa, detonado pelas classes dominantes e tudo mais, mas muita gente viu realmente ali como quem eu preciso derrotar, a ponto de alguns expoentes políticos dessa linha de pensamento, né, da extrema-direita, colocar basicamente que o inimigo deles não é a pobreza, não é a falta de condição das pessoas, não é a educação com baixa qualidade, não é o problema dos profissionais de saúde, não é o que os profissionais da segurança pública sofrem. O inimigo deles é um partido político. É uma ideologia. Você entendeu que massa de político que nós arrumamos? O que trata o diferente, o divergente dele, que aí, independente de você ser de esquerda ou de direita, mas quando você trata um ser humano ou uma atividade, uma agremiação política como inimiga, e aí vamos lá, não é nenhuma agremiação política que tem caráter fascista, neofascista ou coisa nessa linha, que aí realmente você teria que ser inimigo. Mas é um partido que em teoria, para eles, representa tudo que é de mal, né? É abortista, defende as drogas e tudo mais. Tô falando especificamente do PT, viu, gente? Galera aí que não pescou, né? Basicamente é dele. Basicamente que essa galera estipulou como inimigo ou como demônio a ser combatido é isso. Tudo bem que eu desvirtuei um pouco o discurso aí, mas tive que fazer esse adendo porque
Eu escutei isso essa semana, que tem uma caravana da extrema-direita fazendo campanha aqui no interior do estado, pingando de cidade em cidade, né? E aí você escuta os discursos da galera e ninguém tem uma proposta para nada, né? A questão é estipular um inimigo e não estipular um programa de governo, um programa de ação como elemento do legislativo, pessoas que se candidatam a esses cargos sem saber até do que estão fazendo. E aí a gente cria um Fábio Formiga aí que está perdido no espaço e no tempo, porque ele não se adequa a uma sociedade que é quebrada, né? Mas é isso, cara. Você sintetizou bem aí toda o cenário político atual aí e tem muito a ver aí com a questão do Fábio Formiga, né? Agora, para a gente já encerrar aqui, Lu, o que você achou? Você que não é alguém que é tão adepta de ler quadrinhos, né? Você que lê poucos quadrinhos, você é mais adepta dos livros, das séries, dos filmes, mas você acabou lendo aí Fábio Formiga, e você que vem também do mundo corporativo aí, o que você aprendeu, quais são as lições, você recomenda Fábio Formiga, o que você achou aí, dê as suas opiniões finais sobre a obra Fábio Formiga de Gabu. Leitura sempre leitura, né? Traz sempre um aprendizado. Eu acho que a obra ela está muito contextualizada no momento atual, então eu acho que vale muito a pena realmente a leitura, independente de ser fã ou não de quadrinho, né? A gente tem que entender que os processos eles vão se desenhando e a gente através do quadrinho, do livro, da revista, de um podcast, a gente conversa com vários tipos de pessoas e traz essa atualidade, né, para esse processo, para esse contexto, e tenta, pelo menos no mínimo, tirar algumas pessoas dessa ignorância que tanta gente falou aqui, né? De não saber criticar, de não saber observar, de não saber se posicionar, né, de não saber os seus direitos. Eu acho que esse quadrinho traz muito dessas informações, né? E traz a crítica do se autoavaliar também, né? Entender que lugar você está na sociedade, o que você pode ou não contribuir para isso. Eu gostei bastante e recomendo bastante que as pessoas possam realmente ter acesso a essa obra. Marcelo, quer dar suas opiniões finais aí sobre Fábio Formiga? Cara, muito bom o quadrinho, é uma diversão rápida, né? Bem fácil de digerir ali, né? Que traz, se você for aberto às discussões ou às discussões que o quadrinho traz, você consegue viajar além das páginas, né? E recomendadíssimo. Nota 8,5. Começar a dar nota dos quadrinhos também? Será que é interessante? Eu já fui adepto das notas, hoje eu não sou mais tanto assim, Eu não. também não sou muito, não. Eu falei brincando, porque. Mas vale ali um 8,5, 9 tranquilamente. Eu acho que Fábio Formiga, do Gabu Brito, é uma obra muito atual, conversa muito com os dias de hoje, né, com o cenário que a gente vê, e vem muito de encontro. Foi até curioso conhecer a obra justamente no momento em que a gente tem as declarações do CEO aí contra as mulheres, né? Então acho que tem tudo a ver aí a obra com a atualidade. Recomendo, né? Eu acho que a gente às vezes se prende muito ao universo mainstream, que é DC, Marvel, Image Comics, né? E a gente às vezes acaba deixando passar de lado, passar batido algumas obras interessantes aí que não são tão relevantes no cenário internacional, mas que têm a sua relevância, né, no nosso cotidiano aí, né? E eu acho que Fábio Formiga é uma dessas obras aí que a gente precisa conhecer, precisa divulgar, precisa ser explorado e as pessoas precisam ler, né? E isso é legal que a gente também incentiva o Gabu Brito a produzir outras obras desse jeito, com esse estilo, né, com essas temáticas aí e que conversam com o nosso dia a dia. Acho que é importante a gente ter esse tipo de obra, inclusive, como eu falei lá no começo, com um cunho até meio infantil às vezes, né, porque
é uma obra que a gente consegue apresentar para os nossos filhos, né? E quem sabe a gente consiga criar pessoas melhores no futuro aí, né? Só lembrando aqui relembrando, na verdade, Fábio Formiga, a gente encontra lá no @tirasauermo, né? Que é do Gabu Brito. Então, se você se interessar, entra lá no Instagram dele, procura por Fábio Formiga que você vai achar. Dá uma força pro cara lá, compra o quadrinho, seja ele digital, seja ele físico. Entra lá e dá uma força pro cara, porque é legal a gente incentivar esses artistas nacionais e que produzem obras que conversam com o cotidiano nosso, aí, com o nosso dia a dia. Beleza? Quero agradecer, então, a participação da Lu aqui. Obrigado por estar com a gente, obrigado por esclarecer muitas dúvidas do mundo corporativo, muitas dúvidas com referência às mulheres. Eu acho que a gente trazer mulheres no nosso podcast, principalmente quando a gente vai conversar sobre assuntos femininos, só engrandece nosso podcast, até porque a gente não tem lugar de fala e seria um pouco hipócrita da nossa parte discutir assuntos femininos entre homens apenas, né? Então acho muito importante a participação feminina aí nesses assuntos que não só nesses, né? Claro, a gente precisa lembrar sempre que a participação feminina ela tem que ser aberta a qualquer tipo de assunto, mas nesse especificamente a gente não debater algo que a gente não faz parte do nosso mundo aí, né? Então obrigado, Lu. Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada. Agradeço a oportunidade de poder ter dividido esse momento com vocês. Obrigado, Lu. Marcelão, quer fazer os agradecimentos finais aí? Só agradecer a todos pela audiência, agradecer a Lu pela presença, por enriquecer o nosso debate, que senão fica dois Fábio Formiga falando de papéis que não nos pertencem. E agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui, né? E se você, então, gostou desse episódio, indique o nosso programa para um amigo aí e não se esqueça de compartilhar os nossos episódios em suas redes sociais. Ajude-nos a crescer e aumentar os nossos ouvintes para que a gente possa trazer mais conteúdo como este até você. E se quiser bater um papo com a gente, comentar ou dar sugestões, é só nos procurar lá no @manifesto do caos_, nosso Instagram, onde colocamos todas as novidades e onde você encontra mais informações sobre a Nona Arte. Ou ainda pode mandar um e-mail também para o manifestodocaospodcast@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!